Gente, boa tarde para todo mundo, boa tarde a todas e todos. Na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer um tipo de atividade online nesses moldes, assim, e queria começar fazendo uma fala, assim, que ela é um pouco institucional e, ao mesmo tempo, ela também é um pouco pessoal, em alguma medida. No final vai ficar mais evidente isso por qual razão. Mas, bom, ela é institucional porque a gente está aqui hoje reunido, todo mundo, para fazer essa atividade de lançamento virtual do livro do Ícaro, né, o Ícaro Engler, que é bolsista de pós-doutorado aqui no nosso programa de pós-graduação na UFPEL. Coube a mim hoje, na função de coordenador do programa, fazer então essa roupagem mais institucional da atividade de lançamento do livro do Ícaro. E para nós, assim, eu diria em meu nome, eu acho, de todos os colegas do corpo docente do programa, eu não hesito aqui em falar em nome de todos nós. Eu acho que é uma satisfação muito grande poder fazer uma atividade como essa, do ponto de vista institucional, por duas razões. Primeiro, porque, né, não é todo dia que livros são lançados, e não é todo dia que livros são lançados em meio a uma pandemia, tá? E eu acho que daí tem esse primeiro caráter, assim, que a gente tem que estar aqui, tem que fazer esse registro. É uma atividade diferente, é a atividade possível na atual conjuntura. A gente conversou em vários momentos, né, Ícaro? A gente pensava em fazer essa atividade já em março ou abril, de forma presencial. A pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa, mas depois de um período que a gente também foi se readaptando a essa nova normalidade de atividades online, a gente começa então agora a fazer atividades como essa, né, que é esse lançamento, e acho que ele tem um caráter, assim, do ponto de vista institucional, que ele é muito positivo, porque é a forma que a gente tem de alguma maneira apresentar para o grande público e de publicizar, né, em última análise, o que é produzido por todo mundo que faz parte do nosso programa, né? Então, nesse sentido, eu acho que do ponto de vista institucional, a atividade ela é muito relevante, ela é importante no atual momento por isso, né? Daí, em nome da coordenação, eu sei que parece ter engraçado falar assim, parece formal até demais, mas em nome da coordenação do programa eu registro, né, os cumprimentos ao Ícaro por fazer esse movimento assim de publicar, de revisar a tese dele, transformar num livro, e também é uma maneira de dar algum destaque para o que ele vem fazendo aqui no âmbito do programa de pós-graduação, né? O Ícaro já está como pós-doc aqui no UFPEL há quase 4 anos, né, Ícaro? Tem desenvolvido um trabalho muito relevante para nós. Eu acho que aqui entre os presentes eu vi várias pessoas que estavam entrando, são ex-alunos do Ícaro, ex-alunas dele no programa de pós-graduação. Às vezes eu brinco com ele, né, que ele é o difusor do Bourdieu aqui na pós-graduação na UFPEL, mas assim, brincadeiras à parte, ele ministra disciplinas de temáticas que não são as recorrentes e que se não fosse ele, não teria quem ministrasse. Então, acho que isso é o mais legal, assim, desse período de pós-doc do Ícaro. O livro dele dialoga com o que ele tem difundido aqui para os nossos discentes na pós-graduação, e eu tenho certeza, assim, que também a presença de vários ex-alunos aqui é um pouco desse reconhecimento, né, do ter um impacto na trajetória, na formação deles. Tá? Então, do ponto de vista mais institucional, eu acho que era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Do ponto de vista mais pessoal, assim, né, agora, né, extrapolando um pouco a parte mais formal da apresentação, para mim é uma satisfação imensa, do ponto de vista pessoal mesmo, poder participar, porque eu e o Ícaro, nós nos conhecemos há 10 anos, mais ou menos. A gente se conheceu na pós-graduação, ele era mestrando no Paraná, eu era mestrando na URGS já naquele momento. Eu tinha mais cabelos, tinha menos quilos, era mais jovem, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente se conheceu no momento que a gente estava, né, avançando na nossa pós-graduação. A gente depois se reencontrou em Porto Alegre, no doutorado, né? Eu acompanhei direta e indiretamente a formação do Ícaro, esse amadurecimento dele, assim, intelectual, que eu acho que é o que a gente viu vários colegas, né, avançando, e nessas questões do destino, da vida, a gente foi se reencontrar de novo em Pelotas, né, aqui quando eu vim ser professor na UFPEL, nos reencontramos no programa de pós-graduação, que agora eu estou coordenando, e para mim, assim, 10 anos depois da gente ter se conhecido, eu realmente me sinto, por um lado, até lisonjeado de poder mediar essa atividade de lançamento, porque retroativamente, né, a gente vê como
como as pessoas que a gente, de alguma maneira, acompanha, né, elas avançam, né, e eu fico muito satisfeito, assim, de poder acompanhar isso, né, o livro é um resultado, ele é uma parte da tua trajetória, obviamente ele não resume toda ela, mas para mim é muito satisfatório poder, do ponto de vista pessoal, fazer essa apresentação. E mais do que isso, porque, bom, como fica evidente, né, eu me considero amigo do Ícaro, né, mais que colegas, nós somos, eu acho que amigos já há um bom período de tempo, e o que eu mais lamento hoje é a gente estar morando na mesma cidade, a gente estar fazendo essa atividade de forma não presencial e a gente não poder tomar um café depois do lançamento, né? Não poder fazer a sessão de autógrafos publicamente, presencialmente. Mas é isso, virtualmente eu queria que tu te sentisse parabenizado. Virtualmente eu queria que todo mundo que está assistindo soubesse, né, que o programa de pós-graduação se sente, eu acho que, orgulhoso da publicação que está fazendo, e que o programa e eu também nos sentimos, no mínimo, assim, recompensados por ter um pós-doutorando que, com certeza, traz algo de importante para nós, seja do ponto de vista como pessoa, mas seja também do ponto de vista acadêmico, assim, contribuindo para a formação de todas e de todos que têm passado pelas turmas, e tu sabe disso, já ministrou várias disciplinas para nós, sempre são disciplinas com bastante interesse do público, dos discentes, eles acabam ficando meio que vidrados no Bourdieu, como eu falei, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né, Ícaro? De novo, assim, parabéns pela publicação. Fico também feliz de ver que a tua família está participando e esperemos que em breve todas e todas possamos nos rever presencialmente e que, enfim, que tu possa me entregar em mãos esse exemplar autografado. Parabéns pela publicação e acho que é isso a minha apresentação inicial e fico aqui agora mais assistindo e contemplando esse momento, que é um momento feliz de publicação e divulgação do trabalho, e depois ouvir também um pouco do que o Fabiano tem a dizer. Tá bom? Nossa, muito obrigado, né, Carlos, pelos comentários, né? Eu vou, primeiramente, né, dar boa tarde para todo mundo, né, que está aqui presente na live aqui, né, nessa live de lançamento do livro. Como o Carlos falou, são alunos, ex-alunos, são colegas, são amigos, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, tios, primos, ou seja, familiares, né? A Cristina, minha companheira, que eu acho que é a única pessoa presencialmente presente aqui nesse lançamento, né? É, e meus demais amigos, né? Eu fico muito feliz dessa presença, mesmo que virtual, né? Nesse lançamento. E ao mesmo tempo, quando eu estava pensando sobre esse lançamento, eu fico um pouco triste pelo momento que a gente está passando, né? Esse livro acontecer dessa forma virtual, né? Dessa forma não presencial, né? Que é bem diferente, né? Ou seja, que nem o Carlos estava falando, além de lançar um livro, agora eu também posso dizer que eu lancei o livro no meio de uma pandemia, alguma coisa bem diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também pensei que se não fosse dessa forma, né, ou seja, se fosse de uma forma presencial, talvez não seria possível todas essas pessoas que estão aqui presentes nessa live, né, nesse lançamento virtual, né, se fosse uma lógica presencial, elas não poderiam se fazer presentes. Então, de alguma forma, também eu fiquei um pouco feliz, né, de poder fazer ela nesse formato e ter essas pessoas presentes, né? Então, primeiramente, muito obrigado, né, a todo mundo que está aqui participando, né? Bom, eu também quero agradecer ao professor Carlos, né, que, como ele disse, um pouco estranho, né, falar assim, do modo mais institucional e formal, né, mas como o Carlos disse, o convite, quando eu fiz o convite para o Carlos participar do lançamento, não foi só um convite
porque ele é o coordenador do programa de pós-graduação em ciência política da UFPEL, né, no qual hoje eu estou vinculado como bolsista de pós-doutorado. Ele é também um grande amigo, né, como ele disse, a gente já se conhece desde 2010, né, então foi realmente uma alegria muito grande minha poder contar com a presença dele, tanto dessa forma institucional, como também pela amizade. Né? Então, e logo quando eu entrei em contato com ele, ele super veio, super aceitou, né? Então, obrigado, Carlos, né, por estar presente nesse momento para mim, isso é bem importante, sabe? Então, e muito obrigado aí também por todo esse tempo que a gente está junto aí. E desculpa por ficar disseminando a palavra do Bourdieu, porque geralmente a dinâmica do semestre, do nosso semestre, eu dou aula no primeiro semestre, o Carlos geralmente dava aula no segundo semestre da pós-graduação, e daí os alunos tinham contato com o Bourdieu, chegavam lá, queriam falar de Bourdieu, e daí eles querem falar em Bourdieu, alguns, né, querem falar de Bourdieu em todas as aulas. Né? Então, desculpa por isso, mas, né, brincadeiras à parte, fico muito feliz aí da tua participação, Carlos, e agradeço muito a tua fala. O outro professor convidado, né, o professor Fabiano, que eu também agradeço muito, né, ele, logo quando eu convidei, ele aceitou prontamente, e, de novo, né, o professor Fabiano, ele é coordenador do Programa de Ciência Política da Federal do Rio Grande do Sul. Mas, assim como, né, o Carlos ele participa não só institucionalmente, o professor Fabiano também não é só porque ele é o coordenador do Programa de Ciência Política. O professor Fabiano ele foi fundamental na minha formação acadêmica, né? Acredito que ele me proporcionou um aprofundamento no que a gente diz assim, dito de uma forma mais genérica, de sociologia política francesa, né? Quando ele me orientou na tese de doutorado, então ele também é responsável, né, pelo meu amadurecimento, pelo meu crescimento e também por esse livro, né, que eu estou lançando hoje. Então, eu também agradeço essa presença do professor Fabiano. Né? E, bom, falando um pouco do livro em si, eu queria começar falando sobre a epígrafe do meu livro. Né? Geralmente a gente escolhe, as pessoas não falam muito sobre a epígrafe, né? Mas no meu caso, eu acabei escolhendo um trecho de um poema do Brecht, do Bertolt Brecht, dramaturgo, que é Nada deve parecer natural. Né? Então, para mim, essa abordagem que o professor Fabiano me proporcionou que eu me aprofundasse mais da sociologia política francesa, tem uma relação muito grande com essa frase, nada deve parecer natural. Né? Para mim, o grande objetivo do cientista social, do cientista político, é uma tentativa de desnaturalizar, né, de desmistificar, de procurar explicar e procurar dar conta de coisas que às vezes parecem para a gente muito naturais, muito corriqueiras, muito, entre aspas, normais. Né? Então, é a partir dessa epígrafe, que nada deve parecer natural, é que eu repensei e repensei diversas questões, né, sobre as ciências sociais, sobre a ciência política, e principalmente em como fazer ciências sociais e fazer a ciência política. Né? E tudo isso ela está presente nesse livro que eu estou lançando hoje. Né? Porque, por exemplo, geralmente, né, quando a gente diz num sentido mais comum, num senso comum, que é muito ligado à naturalização de alguns processos sociais, né, quando a gente diz de uma forma bem genérica, os empresários estão na política. Geralmente, a reação a essa frase,
né, empresários na política, ela tem dois padrões e geralmente num sentido bem opostos um ao outro, né? Então, ou seja, quando você fala que existem empresários na política, uma primeira reação é de exaltação. Ou seja, dizer, nossa, que bom que existem empresários na política, eles sabem gerir, eles têm eficiência, eles têm eficácia, né? Ou a coisa, né, uma linguagem bem, um termo bem utilizado, eles não vão roubar porque eles têm muito dinheiro. Então, num primeiro sentido, aí tem essa exaltação, né, quando se fala que empresários participam da política. Uma outra reação oposta é a de condenação. Ou seja, empresários participam da política, logo eles não têm a capacidade de atender os interesses das pessoas, os interesses, né, da sociedade, então eles são maus representantes. Bom, esses são os sensos comuns, esses são as coisas naturalizadas ditas. E o papel, então, o meu, enquanto pesquisador, que eu procurei fazer nesse livro, é não responder necessariamente se os empresários na política são bons ou são ruins, mas sim procurar entender quem são esses empresários. Ou seja, qual é o seu perfil, né? Quais são os recursos que eles detêm, ou seja, entender a entrada de certos empresários na política como um processo, né? Ou seja, como uma questão a ser trabalhada pelas ciências sociais, né? Então, tentar sair um pouco dessa lógica de a participação dos empresários é boa ou mal. Bom, eu não sei se é boa ou mal, mas o que eu vou tentar explicar é por que eles estão lá, né? Ou seja, é como que alguns empresários, né, se lançaram à política, obtêm sucesso eleitoral e, a partir disso, tentar montar um perfil desses empresários, né, no sentido de quem são eles, né? E, na mesma medida que eu comecei a pensar que não é esse senso comum do empresário ser bom ou ruim, também existia, de alguma forma, algum senso comum dentro da universidade, né, dentro de algumas pesquisas acadêmicas, que sempre ligavam muito a atividade política a bacharéis em direito, né? Ou seja, como se tivesse alguma propensão, alguma coisa, né, de novo, alguma forma natural entre ser formado em direito, né, entre ser bacharel no direito e atuar politicamente, né? E também existia, em algum sentido, um senso comum no ambiente universitário acadêmico de que empresários não se dão tão bem com a política, porque eles não têm uma disposição, uma predisposição para essa atividade. Bom, o que me motivou, né, a pesquisar sobre isso e que resulta nesse livro é justamente a presença dos empresários. Eles estão aí na política, sim. Eles estão se candidatando, estão recebendo votos, estão sendo eleitos. E isso não é de agora, apesar de ficar um fenômeno mais evidente hoje em dia, né? Esse fenômeno sempre ocorreu em diversos momentos da história do Brasil. Ou seja, sempre existiram alguns tipos de indivíduos que desempenhavam atividades econômicas ocupando cargos políticos, né? Então, se existe esse fenômeno, né, se esse fenômeno é possível de ser identificado, é necessário que a ciência política, as ciências sociais, se debruce sobre ele para pesquisar e para procurar entender esse fenômeno, né, para entender como se dá essa relação, né, entre os empresários e a política. E aí, nesse sentido, né, um ponto que eu acho bem interessante do livro e que está ligado com essa abordagem da sociologia política francesa, mas não só isso, também com a epígrafe que eu comecei falando, é que, bom, não é só porque eles são empresários é que eles vão ter um sucesso político, né? Ou, né, de novo, pensando umas frases prontas que às vezes a gente escuta, bom, os empresários
ter muito dinheiro. Logo, eles vão conseguir se candidatar e serem eleitos e terem carreiras longas, né? Ou seja, a gente está, de alguma forma, naturalizando a função ou a ocupação de empresário com a ocupação de um cargo eletivo. E a gente tem que desnaturalizar isso. Né? Eu, enquanto cientista social, enquanto cientista político, eu pensei muito, bom, isso não ocorre de uma forma natural. Então, eu vou ter que analisar o processo como isso ocorre. E a partir disso, então, eu fui buscar construir esse perfil desses indivíduos, né, considerados empresários, procurar identificar quem eram eles. Né? E aí, buscando diversos dados, né, que são apresentados ao longo do livro, né? Então é um livro com uma quantidade de dados bem grande, né? Mas que vão desde elementos sobre a trajetória escolar deles, a trajetória profissional que eles desempenharam, né? As formas como eles se apresentam, o patrimônio econômico declarado, né? A carreira política desempenhada, ou seja, procurar resgatar quantos cargos eles ocuparam. Né? Então, ou seja, tentar analisar e buscar uma relação entre os passos anteriores à política, essa entrada na política, né? E depois como se deu essa carreira política. Então, não é uma ligação direta entre, bom, sou empresário, me candidato, sou eleito. Não. Precisa se entender quem é, da onde ele veio, quem foi ele antes disso, né? Como se dá essa entrada e como se dá a carreira política também. Né? Se ela é duradoura, se não é duradoura. Né? E todas essas questões de tentar mapear ou encontrar informações sobre esses empresários também me colocou um obstáculo muito interessante que eu compartilho aqui com vocês também, que é justamente ter que pensar e ter que questionar a própria categoria empresário. Né? Por quê? Porque eu comecei a observar, né, dentro do livro, e isso está tudo presente nos capítulos, né, que seguem o livro, é que existia grupos muito diferentes, todos sobre esse rótulo empresários. O que isso quer dizer? Que pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, né, industriais, produtores rurais e às vezes pequenos comerciários, né, donos de comércio, todos eles conseguiam se utilizar de alguma forma desse termo, bom, sou um empresário, conseguiam se apresentar como empresário. Mas aí, bom, um grande industrial tem um patrimônio econômico, tem um nível de escolaridade, né, tem uma trajetória profissional totalmente diferente de um pequeno comerciante, né, de um médio comerciante. Né? E isso eu comecei a observar o quanto esse termo empresário abarca diferentes perfis. Né? E isso tudo foi muito importante, foi muito rico, né, para conseguir compreender que dentro da mesma categoria empresários existia uma diversidade de perfis. Né? De perfis com atividades econômicas muito distintas. Né? Mas só a partir dessa reconstrução desses dados, desses elementos, é que foi possível entender, né, que existem diferentes empresários, né, nessa mesma lógica. Né? Tudo isso porque a categoria empresário, né, ela é diferente por exemplo, de profissões ligadas a diplomas escolares, né, como engenharia, direito, né, economia. Né? Então, isso permitiu ao pequeno, ao grande e ao médio empresário, todos eles se apresentarem como empresários de uma forma mais geral. Né? E nesse momento, quando eles se apresentam ao público como empresário, ninguém vai perguntar, mas qual que é o tamanho da sua empresa? Se é um grande ou um médio? Não.
todos se valem do mesmo prestígio, né, que a ocupação de empresário, que a atividade de empresário se vale, né, detém. Da mesma forma, né, eu consegui também captar um outro ponto, que é os grandes empresários, né, ou seja, geralmente a tendência é de quem detém um patrimônio econômico elevado, não vai se apresentar como empresário, né? Ou seja, vai utilizar a sua profissão no sentido do diploma escolar. O que quer dizer? Bom, eu tenho um grande patrimônio, né? Tenho atividades empresariais, econômicas, mas vou ali, quando eu vou me apresentar politicamente, vou me apresentar como engenheiro, vou me apresentar como economista, vou me apresentar como administrador de empresas e não como empresário. E nesse sentido, né, de novo, ao fazer a pesquisa, ao escrever o livro, né, graças a esse retorno a outros elementos da trajetória desses indivíduos, né, principalmente como o patrimônio econômico e a trajetória profissional, né, mesmo que ele não diga que ele é empresário, né, a pesquisa realizada que consta nesse livro conseguiu identificar a relação dele com o meio empresarial, né? Então, ou seja, nesse sentido, a gente pode entender tanto que existe alguns indivíduos que utilizam de uma forma mais genérica esse termo de empresário, quanto indivíduos que não utilizam a apresentação como empresário, mas acabam tendo ligação com as atividades econômicas, né? Então, nesse sentido, esse livro é muito interessante. Eu acho que aí é um dos pontos que talvez seja um grande ganho para esse livro, é que ele acaba abarcando um perfil muito diversificado, né? Que ficam todos sobre esse mesmo nome de empresários, mas são pequenos, são médios e são grandes empresários, né? Com patrimônios econômicos diferentes, com trajetórias profissionais diferentes. E isso tudo também acaba influenciando, ou seja, né, já que eles têm perfis tão diferentes, né, isso também vai ocasionar carreiras políticas e entradas na política diferente, né? Ou seja, a gente pode pensar assim, já que eles são empresários, eles vão ter longas carreiras. Ou o extremo oposto, já que eles são empresários, eles não se dão bem tanto com a política, então vão ter carreiras curtas. Bom, a verdade é que, apesar de que existe, né, a média encontrada, né, no livro, na pesquisa, né, apresentada, é entre 20 anos de carreira política, ou seja, uma carreira política de alguma forma elevada, né, para esses casos, mas isso não impede que, por exemplo, exista casos de grandes empresários que tiveram um único sucesso eleitoral. Ou seja, né, se elegeram uma única vez para deputado federal e depois nunca mais conseguiram se reeleger. São uma minoria, mas existem, né? E isso também não impede que exista casos onde exista uma longa carreira política, né? De 7 a 8 mandatos consecutivos. Isso dá 35 anos a 40 anos de atividade política, né? E daí vocês podem me perguntar, mas daí como é que ele vai ter atividade empresarial sendo a vida toda político? Bom, é aí que está, né? Na análise do livro, ao pegar esses casos e analisar o patrimônio declarado, foi possível identificar atividades empresariais, atividades econômicas, ou seja, uma tentativa de diversificação de ganhos, né? Então, ou seja, não se viver apenas da política, mas também investir em outras atividades econômicas para além da política, né? Então, eu acredito que esse foi analisar de uma forma tão diferente e tão diversificada esses diferentes perfis, né, nesse livro. Eu acredito que foi um dos maiores ganhos, talvez, de se fazer essa pesquisa e de se escrever esse material, foi tentar encontrar todos esses perfis, né,
que vão sendo tão diferentes e vão sendo tão ricos para compreender essa relação entre empresários e política no Brasil, né? Então, ou seja, eu acho que esse é o grande objetivo, né, e talvez o grande ganho, né, desse livro hoje, né, que eu estou lançando, é procurar entender a relação, né, como se dá a relação entre empresários e alguns cargos políticos no Brasil, mas muito como um processo, né, como um processo que tem a ver com quem eles foram antes, e nesse sentido pequenos, médios, grandes, quais instituições eles frequentaram, né, qual é a sua trajetória profissional, né? De novo, esse passado com a sua entrada na política e com o tipo de carreira que eles vão exercer posteriormente, né? E isso foi possível, né, identificar, e está tudo no livro, tudo muito bem explicado, né, o quanto, apesar de existirem alguns padrões, né, de patrimônios elevados e de carreiras de alguma forma consolidadas, existe sim o pequeno, existem carreiras breves, né? Então existe sim uma diversidade desses perfis. Então eu fico aqui, né, agradeço muito, né, e acredito que de uma forma breve e um tanto sucinta, é esse o ponto principal do livro que eu tenho para trazer, né? E agora acredito que eu passo a palavra para o professor Fabiano, para ele ter seus comentários. Bom, em primeiro lugar também gostaria de agradecer muito o convite do Ícaro, né, também do Carlos, aí através do programa de pós-graduação Ciência Política da UFPEL. São dois ex-alunos meus lá do programa, né? Isso mostra também o nosso envelhecimento social e biológico, ou seja, que a gente já tem ex-alunos que já são coordenadores de programa, são professores de pós-graduação, e isso também é motivo de orgulho para o nosso programa, né? E ainda mais com todo o trabalho que vem sendo feito no PPG Ciência Política de Pelotas, toda a projeção e importância desse programa, né, no país e na região. Então, também para mim é um motivo de orgulho o fato também do Ícaro ter sido passado lá, eu ter sido orientado, ter sido orientador e ter sido me orientando. Eu não sou um especialista nessa temática da sociologia do campo econômico, da sociologia dos empresários, né? Trabalho com outras temáticas, mas venho desenvolvendo pesquisas. Nós temos uma linha bastante desenvolvida que, bom, vem de longe a chamada estudos sobre elites, né, que é um termo carregado de sentidos multifacetados e pouco precisos, né, mas que, enfim, remete a essa tradição hoje, né, uma vertente mais recente aos estudos da sociologia política e, no nosso caso lá, muito inspirados, né, como foi dito no início, nos trabalhos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, né? Então, esse já também essa linha, né, essa linha de trabalho, ela traz já uma dificuldade inicial, né, e por isso a coragem, né, do Ícaro de não só fazer o trabalho nessa linha, mas ancorar, né, grupos de pesquisa, grupos de trabalho aí no programa em Pelotas, né, dar continuidade a isso, porque se trata de uma linha de trabalhos muito minoritária na ciência política brasileira, né? E eu acredito também, em sentido geral, na ciência política latino-americana. Mas traz essa perspectiva que me parece extremamente importante, está presente no trabalho do Ícaro, que é a perspectiva de um diálogo maior com as outras vertentes das ciências sociais, seja mobilizando métodos de trabalho que se aproximam até da etnografia, da observação, né? Da antropologia, que mobilizam a sociologia através do trabalho excelente que é feito de recuperação de origens sociais, de dados sociodemográficos, perfis biográficos, né, esse esforço de construir
o espaço social que circunda o espaço político, né? Então, isso é uma contribuição também mais ampla para a própria, para uma perspectiva de trabalho na ciência política brasileira, né, que se desenvolveu majoritariamente, não somente, e não se trata, né, também de diminuir esse trabalho, mas se desenvolveu principalmente através de uma noção da política como uma esfera autônoma, como uma variável, como uma dimensão analítica autônoma. Então, muitos estudos que vão mobilizar o estudo dos empresários na política vão partir, né, da sua condição já de deputado, dos recursos políticos que esse deputado, mediador de interesses empresariais, de setores regionais, né, de determinados setores econômicos, realiza, né, por exemplo, no Congresso, numa Câmara, no Senado, num espaço determinado, os padrões de votação, etc. Né? Então, trazer essa perspectiva analítica que traz os recursos sociais, as variáveis sociais, o espaço social para o centro, né, da construção de um objeto de ciência política também é um ganho que merece ser ressaltado, né? E que é importante para, digamos, o avanço dessa perspectiva, dessa leitura, né, que se pode enquadrar genericamente também numa noção bastante fluida da sociologia política. Né? Claro que esse diálogo ele é mais fácil, né, no caso, por exemplo, de países como a França, e mesmo na Europa, onde a ciência política ela nasce muito da sociologia política, mas é mais difícil aqui no Brasil, onde há predominantemente, né, não todos, mas uma ciência política oriunda do debate norte-americano, né, então calcado numa outra vertente, numa outra construção de objetos de pesquisa legítimos na área, né, e que, bom, enfim, então mais um mérito aí para o trabalho que o Ícaro apresenta. Né. E o grande mérito também, como ele próprio ressaltou, né, que é estudar essa diversidade social que cerca o espaço político em torno também da categoria empresarial, é trazer à tona um tema muito clássico, né, da ciência política, e veio antes do Bourdieu, né, fazer aulinha de história de conceitos aqui, mas que vem lá do velho Max Weber, né, que é a dominação política, né, que é um tema que é central para a sociologia política europeia, para outros países, e que, de fato, aqui no Brasil não é um espaço onde esses estudos estão mais desenvolvidos quanto a referenciais mais recentes, etc. Né? Então, o estudo da dominação política pressupõe justamente trazer a evidência, né, aquilo que não é evidente, ou aquilo que o Ícaro disse, bom, romper com os pressupostos de naturalização. Né? Então, é trazer para o centro aquilo que não é visível. Né? Isso é um pouco abstrato, mas eu tenho estudado muito os bacharéis, né, os bacharéis em direito, essa linha, relação judiciário político, e hoje eu estou fazendo um estudo como os delegados federais convertem seus recursos acumulados, né, nas lutas corporativas para dentro do campo político, como procuradores, juízes fazem isso. Então, isso é uma coisa aparentemente desinteressante, aparentemente não faz muito sentido, mas é justamente porque esses indivíduos, a parte da denegação da política, a sua existência, né, é denegar. Então, o caso empresário tem um pouco isso, quer dizer, né, tem o discurso construído, e isso é uma questão, até se houver um tempo para algum debate, que eu acho interessante, que se poderia aprofundar a partir do teu trabalho, que é dizer, bom, além da tua demonstração empírica, né, que tu bem mostraste, quer dizer, essa ideia de criar um modelo de análise, um esquema de análise que possa ser replicado para outras pesquisas, mas que também possa nos fornecer algumas categorias para analisar a nossa conjuntura, né, nesse espaço. Então, hoje nós temos a mobilização dessa condição de empresário, na sua multiplicidade, né, em linha de correspondência com esse discurso que constrói uma linha, e vou usar lá agora o termo, que eu sei que é muito caro para vários professores aí do programa de pós-graduação em ciência política da UFPEL, constrói uma cadeia de equivalência discursiva, né, com os setores, né, conservadores, com essas categorias, né, que falam
de bacharéis que estão incrustados em setores da burocracia pública e principalmente das burocracias de definição de política econômica e que estão em linha de correspondência, constroem um discurso, digamos, que reivindica uma neutralidade, uma antipolítica, ou reivindica, né, uma equivalência de não estarem contaminados pelo espaço político eleitoral. Quer dizer, os empresários, claro que aí há os usos dessa categoria, como tu bem demonstra o trabalho, e aí há, desde os múltiplos usos, o candidato a vereador, que sempre foi político e tem o seu pequeno comércio, e aí ele assente por ali, o herdeiro que entra numa posição mais alta, e que, pode jogar, inclusive, dispensar o salário, né, quando se elege governador, prefeito. Então, esse processo todo, ele está em linha de correspondência. Então, quer dizer, volta muito esse discurso no Brasil, na atual conjuntura, no sentido de mobilizar com esses novos movimentos que vão surgindo, essas novas reconfigurações da direita política ou de movimentos, principalmente que envolvem a atualização do discurso de privatizações, etc., né? Então, também um ponto que poderia, talvez, comentar ou discutir a partir do teu trabalho, né? Que a tua tese fornece, né, alguns indicadores, alguns elementos para análise dessa nova conjuntura, né? Onde os empresários estão novamente no centro. Fora as cargas, né? As diferentes cargas semânticas, né, que rondam essa categoria do sentido da defesa do mercado, e aí muitos estudos, inclusive, né, que vêm de uma linha, talvez, aí do neocorporativismo, né, que passam por essa linha que estudam as relações de economia e política, né, uma vertente que não é majoritária nos estudos, mas que também traz isso, traz uma defesa, né, uma espécie de defesa dessa relação dos empresários, ou do quanto é benéfico, né, a relação dos empresários com a política, principalmente aí, alguns trabalhos que vêm da tradição paulista, né? Eu acho que isso é uma crítica que também é importante que seja feita. Então, eu creio que é extremamente interessante, né, buscar num espaço social, né, num setor absolutamente que reivindica uma condição, né, extremamente valorizada socialmente, né, com uma condição de empresário, como um fator importante, buscar recuperar a construção dessa categoria, e como tu mostra, a multiplicidade, né, das condições de sucesso dessa categoria no espaço político, que aí envolve a combinação com diferentes espécies de recursos, né, de origem social, recursos de inserção, de sucesso, de construção social do sucesso, econômico, né, que, enfim, são bem demonstrados. E essa perspectiva, no sentido geral, né, essa sociologia política, ela é essencial mesmo, e é isso nós recuperarmos o próprio Bourdieu, né, lá do Sobre o Estado, né, do conjunto de conferências que originou aquela coletânea né, sobre o Estado, que é a disputa do sentido, né, das instituições, né, que também se perde um pouco quando se aborda, muitas vezes, se denega esse lado sociológico, esse lado do espaço social que circunda o espaço político, os fenômenos políticos, né? Porque é a mesma questão, assim, quando nós vamos discutir a produção legal, a produção de leis, a produção de modelos de instituições, né, nós temos presente muitas vezes aquelas oposições, Estado versus sociedade civil versus, né, e se perde justamente o fator que é entender como as multinacionais, como as empresas, como esses setores privados, eles agem todo o tempo definindo e dando sentido, né, a essas instituições através então, da sua capacidade de lobby, de exercício de influência, né, inclusive, nos casos, inclusive de corrupção, né, em alguns casos, de agentes públicos, ou agindo eles próprios como representantes.
Então, isso é interessante. No início do comentário também a questão dos bacharéis, né, que é sempre um modelo reificado, né, quer dizer, os indivíduos vão lá, fazem uma pesquisa, mostram, nós temos tantos advogados na Câmara e tal. Bom, então o título é importante. Não, o título ele aí sozinho não diz nada. A maioria desses bacharéis já era vereador, ou é vereador antes de formar em direito, ou se forma em direito e para certificar a posição de herdeiro de família, então ele certifica aquilo com o título, né? Então, quer dizer, essa multiplicidade, essa complexidade que essa abordagem aporta à ciência política, né? A análise do fenômeno político, ela é essencial, inclusive, para desfazer, né, determinados mitos, né? Determinados usos e no caso da condição de empresário, ela não envolve, né? Há regiões que, bom, essa condição, ela, inclusive, é mais importante que a detenção de um título, né? Então, eu acho que isso eu acho que isso é muito interessante como está construído aí. Não, mas daqui a pouco... Enfim, eu só faria esses comentários bem gerais. Ali, ó. Eu não sei se nós teríamos, teria talvez um espaço para falar um pouco sobre esse ponto de, como que eu diria, de buscar trazer o que do teu livro, né, o que que tu desenvolveste nesse livro é interessante para a análise da nossa conjuntura de ingresso hoje, né, dos empresários, como os empresários usam a sua condição como um recurso político, principalmente, por exemplo, se nós tomarmos o cenário aí das últimas eleições. Mas, enfim, eu parabenizo muito, né, fico feliz também, pessoalmente, pela publicação, é um orgulho. Eu vou te convidar para falar no nosso seminário de elites também, aí, apresentar a construção desse trabalho e parabéns também pelos colegas aí da PPG de Ciência Política por, então, acolher e proporcionar também as condições para o Ícaro desenvolver a linha de pesquisa. Então, obrigado. Bom, obrigado, né, Fabiano, por esses comentários, né? Bom, eu acho que eu queria comentar só algumas coisas, né, que tu colocasse. Eu acredito que nesse livro, né, que eu desenvolvi, tem muito uma questão de, né, eu acho que colocasse muito bem, né, de buscar esse meio social, né, de sair um pouco da lógica da ciência política, de tomar o espaço político como autônomo, né, e tentar encontrar esses outros recursos, né, esses outros recursos sociais prévios, né, desses empresários, né, ou seja, tentar desmistificar um pouco essa categoria, né, não tomar ela como uma categoria reificada, né, como tu mesmo colocasse, né, de, bom, eles são empresários na política, mas isso ao mesmo tempo diz muito pouco ou praticamente nada, né, sobre a relação de empresários na política. Né? Então, bom, o que eles são, quem são, de onde eles vêm, o que eles fazem, né? Quais são os seus recursos econômicos, quais são as suas trajetórias profissionais. Né? Então, eu acredito que é uma tentativa de desmistificação, de tentar explicar um pouco mais, de tentar abordar de uma forma um tanto diferente, né, do que vários outros trabalhos na ciência política já tinham feito, assim, essa relação do empresário na política, né, como tu disse, ou às vezes é muito focado no lobby, muito focado já na atuação dele dentro do espaço político, né? E outra coisa que eu queria dar um destaque para o comentário do Fabiano é que, bom, a partir desse livro, né, ou seja, parece que quando a gente lança o livro, a gente está sempre num momento passado, né, que a gente construiu, né, escreveu o livro, construiu tudo, escreveu a tese, né, adaptou o livro, adaptou a tese, né, revendo várias questões para se publicar um livro, né,
Então, hoje, assim, eu acho que um dos grandes pontos dessa pesquisa, né, ou seja, dessa tradição, talvez seria essa relação com o que o Fabiano falou de negar a política, né? Ou seja, dessa relação do que até, né, tem a pergunta ali, né? Ou seja, primeiro o processo de transformar a tese em livro, né? Ou seja, você revisitar, a sua tese, né? Tentar atualizar, tentar reescrever as coisas com a cabeça, né? De depois, né? Ou seja, quando você termina a tese e olha para trás, você já pensa que, nossa, eu poderia ter feito outras coisas, né? Então é a possibilidade de revisitar essa tese e atualizar, né? Mas da mesma forma que a tese, né, que o livro, ele trata dessas questões mais sobre os perfis dos empresários, eu acredito que hoje a grande questão seja o que o Fabiano estava falando da negação, né, da negação da política, que é uma característica tão forte desses candidatos que vêm se apresentando, né, pela lógica de gestor, né, que é mais ou menos o que eu tenho trabalhado hoje, né? Eu tenho tentado escrever e publicar alguns artigos muito nessa lógica, né, dessa apresentação e dessa instrumentalização frente de que esses grupos têm utilizado de negar a política, ou seja, de se apresentar como não sou político, né, não sou político, eu sou empresário, eu sou gestor, né? Então, uma negação de política para se concorrer a cargos políticos, né? Eu acredito que isso hoje é uma grande característica, né, do espaço político brasileiro hoje, né? A gente tem uma eleição municipal batendo a porta e isso fica muito presente para cargos executivos, né? Do quanto se utiliza essa estratégia, né, de negação da política, muito em nome desse discurso de gestão, né, de gestão do bem público, né, e tudo isso como uma estratégia eleitoral, como uma estratégia não uma estratégia no sentido tão racional, né, mas muito como um modo de se apresentar ao eleitorado e angariar fundos, angariar votos, né. Então, eu acredito que hoje seja o principal ponto, né, que eu tenho trabalhado. Mas tudo isso graças ao que eu já vinha trabalhando, né, desde a graduação, de alguma forma, mas que se aprofunda no doutorado, né, como o Fabiano falou, principalmente a partir dessa lógica desses estudos de elites, entre aspas, e dos estudos a partir da sociologia do Pierre Bourdieu, né, mas que, é claro, tem toda uma questão para se fazer isso no Brasil, né? Isso coloca alguns empecilhos e obstáculos, mas mesmo assim acredito que tem um grande ganho, é possível sim a gente trazer um grande ganho para a ciência política ao não tomar esse espaço político como um espaço autônomo, né? Como um espaço como se ele atuasse num vácuo social. E aí sim, né, o próprio termo de se fazer sociologia política é voltar um pouco atrás, é dar um passo atrás, né, e procurar tentar remontar os recursos sociais que esses indivíduos detêm. Então, nesse sentido, eu acho que é o grande ganho desse livro, mas também é a grande contribuição que eu tenho tentado proporcionar, não só nesse livro, como também em outros artigos que eu já escrevi e estou trabalhando, né, de tentar trazer esse lado mais sociológico, esse lado dos recursos sociais para esses grupos políticos e principalmente para o grupo de empresários na política. Eu acredito que esse é o meu comentário para o professor. Certo, professor? Certo, está ótimo. Agora é continuar, né? Fazer a
a sequência disso, tentar, digamos, replicar o modelo. Né? Isso é importante, né? Tentar atualizar e continuar mantendo e aperfeiçoando. Né? Bom, E não dá mais detalhes do livro agora, né, Ícaro? Que senão o pessoal não compra. Não, Tem que deixar para... mas tanto que eu falei de uma forma bem geral, né? Se você ver, eu não trouxe dados nenhum, né? Não apresentei tá. nenhum Não, tem que ser dado. estratégico daí. Tem que ser, isso aí. Não, nem apresentei as considerações finais. Apresentei uma forma genérica. Ele está preparado para falar na Globo News. Tem que ser. Não, CNN não. A Globo News até tá bem razoável hoje em dia. Que ponto chegamos, hein? Olha que ponto chegamos. Eu vou fazer um merchan então agora. Né? Gente. Eu ia perguntar, Então, né, já se caminhando para os finalmente, né, eu agradeço a presença de todo mundo de novo, né, principalmente do professor Carlos e do professor Fabiano. Queria dizer que eu que eu tenho alguns exemplares do livro à venda, né? Como a gente colocou lá no começo da conversa, né? A gente está no meio de uma pandemia, não pôde ser, né? Agora, provavelmente, se a gente tivesse presencialmente, teria a sessão de autógrafos e coisas assim, né? E depois bebidinhas e comemorações. Bom, mas não podendo, né, ter essa parte, então eu tenho alguns exemplares do livro. Diferente do Paulo Guedes, estou reduzindo o preço da editora. Né? Na editora, o livro hoje está por R$ 52. Eu estou vendendo os meus exemplares por R$ 35, mais o frete, né? Porque como a gente está, no meio da pandemia, eu envio pelo correio, né? Mas então, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato comigo, né, pelas Facebook, Instagram, pelo meu e-mail. Meu e-mail é meu primeiro nome, icaro.engler, meu último sobrenome, @yahoo.com.br, né? Mas também via Facebook, quem tiver interesse é só entrar em contato. Então, o livro por R$ 35, né? Os exemplares que eu, né, enquanto eu tiver exemplares, mais aí os custos de envio do frete. É isso, gente. E, bom, e ele vai autografado por R$ 35 mesmo. Não vou cobrar mais caro por estragar as primeiras páginas do livro, né? Mas eu acredito que é isso. Quem tiver interesse, então, é só entrar em contato. Certo? Ícaro, parabéns de novo. De verdade, fico muito contente. E Fabiano, um abraço desde Pelotas também. Um abraço, Carlos. Obrigado, né? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. E é isso então, pessoal. Né? Valeu aí pela presença nessa tarde em Pelotas, muito chuvosa. Chuvosa. Aqui tem sol. Pois é, aqui não. Aqui se fosse presencial não ia ter. Porque até chegar lá no campus tava tudo alagado já. Certo? Pode falar agora? Essa é a minha mãe. Olá, agora... Oi, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Que pena tiver assim, mas que bom tiver assim também. Também, realmente. Parabéns. Parabéns, filho. Né? Obrigado, mãe. Agora entra a sessão família total. Me sinto muito orgulhosa, né, pela tua trajetória, pela tua dedicação, pelo compromisso que você tem, né, com todos os estudos, né, que você fez até agora. Parabéns mesmo, assim, né? Te amo muito. Obrigado, mãe. Isso é coisa de mãe, né? A minha mãe era uma que ela estava forçando aqui para se fazer presencial, né? Para poder vir presencialmente, né? Mas infelizmente, né, no meio dessa pandemia, mas que bom que a gente pode fazer assim, né? Dessa forma.
Com certeza, Chile, com certeza. Obrigado. Obrigado. Imagina. O exemplar de vocês vai de graça, mas só o de Opa! vocês. Opa, que bom, que bom. Ninguém mais vai aparecer aí? Acho que não. Acho que não, sou eu. Então tá. Tá liberado então agora a bebida alcoólica, né? Para quem quiser, para comemorar. Eu vou continuar a trabalhar aqui. Então tá bom, mãe. Obrigado. Viu? Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ícaro, tchau para vocês, parabéns de novo Tchau, e gente. nos falamos. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Capaz. Até a próxima, viu? Tchau, Até tchau. a próxima, presencial, Tchau. esperemos. A Tchau, próxima gente. presencial. Tchau, tchau, Fabiano. Tchau, tchau, cara. Tchau, obrigado. Tchau para todos.